Olá, tudo bem? Como vai? Sou a Karina, seja bem-vindo para mais um podcast. Hoje vamos embarcar em uma viagem ao século XIX com o romance da escritora inglesa Emily Brontë em O Morro dos Ventos Uivantes, de 1847. O romance cheio de sentimentos regados a muitas paixões, amor e ódio que você irá se emocionar a cada capítulo. Então, vamos lá para o primeiro episódio desse clássico? Capítulo 1, 1801. Voltei há pouco de uma visita ao meu senhorio, o único vizinho que poderia me aborrecer. Esta é uma bela região, por certo. Não creio que possa encontrar em toda a Inglaterra um lugar tão inteiramente afastado do burburinho da sociedade. O paraíso perfeito de um misântropo, e Mr. Heathcliff e eu somos o par ideal para partilhar desse isolamento. Excelente sujeito. Ele mal pode imaginar como fiquei entusiasmado com ele quando vi seus olhos negros se retraírem com desconfiança sobre as sobrancelhas logo que cheguei a cavalo e quando seus dedos se enterraram com zelosa determinação ainda mais fundo no colete assim que anunciei meu nome. Mr. Heathcliff? Eu disse. Um aceno de cabeça foi a resposta. Sou Mr. Lockwood, seu novo inquilino, senhor. Concedi-me a honra de visitá-lo assim que cheguei, para manifestar a esperança de que eu não o tenha incomodado com minha insistência em ocupar a granja Truscas. Ontem ouvi dizer que o senhor pretendia... A granja Truscas é propriedade minha, senhor. Ele interrompeu, recuando. Não permito que ninguém venha a me incomodar. Se puder evitar, entre. O entre foi dito com os dentes cerrados e expressava um sentimento de vá para o inferno, e nem o portão sobre o qual ele se apoiava manifestou qualquer movimento em sintonia com essas palavras. E creio que foi esta circunstância que me decidiu a aceitar o convite. Sentia-me interessado em um homem que parecia mais exageradamente reservado do que eu. Ao ver que meu cavalo avançava para o portão, ele esticou a mão para o destravá-lo, e então seguiu à minha frente no caminho, de mau humor. Quando chegamos ao pátio, chamou: Joseph, leve o cavalo de Mr. Lockwood e traga um pouco de vinho. Essa é toda a criadagem que temos por aqui. Foi o que concluí da dupla ordem dada ao criado. Não admira que a grama cresça entre os ladrilhos do pátio, se não há ninguém para cortá-la, além do gado. Joseph era um homem idoso, ou antes, um ancião, muito velho, talvez, ainda que saudável e robusto. Que Deus nos ajude! Ele resmungou em um tom de enfado mal-humorado enquanto me liberava do cavalo e olhou para mim com tanto azedume que eu caridosamente imaginei que ele precisasse de ajuda divina para digerir seu jantar e que a sua exclamação piedosa não tinha nenhuma relação com a minha chegada inesperada. O Morro dos Ventos Uivantes é o nome da residência de Mr. Heathcliff. Ventos uivantes é um provincianismo significativo que descreve o tumulto atmosférico a qual este lugar fica exposto quando há tempestade. Na verdade, eles devem ter lá em cima um ar puro e tonificante o tempo todo. Pode-se adivinhar o poder do vento norte soprando sobre a aresta pela inclinação excessiva de alguns abetos raquíticos dispostos ao final da casa e por uma fileira de frágeis espinheiros, todos alongando seus galhos na mesma direção, como se suplicassem uma esmola do sol. Felizmente, o arquiteto teve o cuidado de construir a casa sólida. As janelas estreitas foram fixadas profundamente na parede e os cantos protegidos por grandes pedras salientes. Antes de cruzar o limiar, parei para admirar uma sucessão de grotescos entalhes espalhados em abundância pela fachada, especialmente perto da porta principal, sobre a qual, entre uma confusão de grifos esfarelados e meninos despudorados, descobri a data 1500 e o nome Harrington Earnshaw. Eu teria feito alguns comentários e pedido ao rabugento proprietário uma curta história do lugar, mas sua atitude à porta parecia exigir que eu entrasse logo ou partisse de uma vez, e eu não desejava agravar sua impaciência antes de examinar o interior. Um degrau nos levou direto à sala de estar da família, sem qualquer passagem ou vestíbulo introdutório. Aqui chamam isso de a casa propriamente dita. De modo geral, inclui cozinha e salão, mas acredito que no Morro dos Ventos Uivantes a cozinha foi forçada a retirar-se completamente para outro cômodo,
Pelo menos distingui um rumor de conversa e um ruído de utensílios culinários mais para dentro, e não vi nenhum sinal de que alguém usasse o enorme fogão para cozinhar, ferver ou assar pão, nem qualquer brilho de caçarolas de cobre e coadores de latão nas paredes. Em um dos cantos da sala, na verdade, a luz e o calor refletiam-se magnificamente em fileiras de enormes pratos de estanho, entremeados por jarros de prata e canecas, as fileiras empilhadas umas sobre as outras até o teto, em um vasto guarda-louça de carvalho. O teto nunca recebera acabamento. Toda a sua anatomia se mostrava a um olhar investigador, exceto onde era escondida por uma estrutura de madeira carregada com bolos de aveia e fileiras de pernis de boi, carneiro e presunto. Sobre a lareira havia várias armas velhas abomináveis e um par de pistolas de cavaleiro, e à guisa de ornamento, 3 caixas pintadas de cores fortes, dispostas ao longo da prateleira. O piso era de pedra lisa e branca. As cadeiras, de espaldar alto e estrutura primitiva, eram pintadas de verde, uma ou duas, pretas e pesadas, escondiam-se nas sombras. Em um arco sobre o guarda-louça repousava uma enorme cadela perdigueira, castanha, cercada por uma ninhada de filhotes que guaniam, e outros cães assombravam outros recessos do cômodo. O aposento e a mobília não teriam nada de extraordinário se pertencesse a um humilde fazendeiro do norte, de semblante teimoso e membros robustos, ressaltados por calças até o joelho e polainas. Tal espécie de indivíduo, sentado em sua poltrona, a caneca de cerveja espumando na mesa redonda à sua frente, pode ser visto em qualquer lugar, num raio de 5 ou 6 milhas em meio a essas colinas, se você chegar na hora certa, após o jantar. Mas Mr. Heathcliff contrastava de forma singular com a sua casa e seu estilo de vida. Ele tem o aspecto de um cigano de pele morena e os trajes e os modos de um cavalheiro, isto é, tão cavalheiro quanto muitos senhores rurais, um tanto desalinhado, talvez, ainda que não pareça inadequado em sua negligência, pois tem uma figura ereta e bonita, mas um tanto intratável. É possível que algumas pessoas suspeitem nele certo grau do orgulho das pessoas rústicas. Algo me diz que não é nada disso. Eu sei, por instinto, que sua reserva vem de aversão a exibições vistosas de sentimentos, como as manifestações de gentileza mútuas. Ele amará e odiará igualmente em segredo e considerará uma espécie de impertinência ser amado ou odiado por sua vez. Não, estou indo depressa demais. Estou concedendo a ele, com muita generosidade, todos os meus atributos. Mr. Heathcliff deve ter razões muito diferentes para manter a reserva quando trava um novo relacionamento, do que aqueles que costumam atuar sobre mim. Permito-me acreditar que de meu temperamento seja quase estranho. Minha querida mãe costumava dizer que eu nunca teria um lar confortável, e só no verão passado provei ser perfeitamente indigno de um. Enquanto desfrutava um mês de tempo bom à beira-mar, fui lançado à companhia da mais fascinante das criaturas, uma verdadeira deusa aos meus olhos, contanto que ela não reparasse em mim. Nunca falei do meu amor em palavras, mas se os olhos falam, o idiota mais completo poderia ter adivinhado que eu estava apaixonado. Ela entendeu, afinal, e me retribuiu o olhar, o mais doce de todos os olhares imagináveis. E o que foi que eu fiz? Confesso, envergonhado, esfriei e encolhi-me como um caracol. A cada olhar eu me tornava mais frio e distante, até que finalmente a pobre inocente foi levada a duvidar dos próprios sentidos e, tomada pela confusão ante o seu suposto engano, persuadiu a mãe a partir. Por essa curiosa mudança de disposição, ganhei a reputação de crueldade deliberada. O quanto é injusta, só eu posso avaliar. Sentei-me a um canto da pedra da lareira, oposta à direção tomada pelo meu senhorio, e preenchi um intervalo de silêncio tentando acariciar a mãe canina, que deixara suas crias e viera enfiar-se furtivamente por trás das minhas pernas, com os beiços revirados e os dentes brancos, prontos para uma mordida. Minha carícia provocou um grunhido longo e gutural. É melhor deixar a cadela em paz, grunhiu Mr. Heathcliff, por sua vez, evitando demonstrações mais ferozes com um pontapé. Ela não está acostumada a ser mimada. Não é mantida como animal de estimação. Então,
Avançando até uma porta lateral, gritou outra vez: Joseph! Joseph resmungou indistintamente das profundezas da adega, mas não deu nenhum sinal de que subiria. Assim, o patrão desceu para encontrá-lo, deixando-me frente a frente com a cadela selvagem e um par de cães pastores peludos e raivosos que compartilhavam com ela uma zelosa vigilância sobre todos os meus movimentos. Como não ansiava para sentir seus dentes, sentei-me quieto, mas, imaginando que eles não entenderiam insultos tácitos, tive a infeliz ideia de piscar e fazer caretas para o trio. E alguma das minhas mudanças de expressão deixou a senhora tão irritada que, de repente, ela se enfureceu e pulou em meus joelhos. Empurrei-a para longe e me apressei a colocar a mesa entre nós. Essa atitude excitou a matilha inteira. Meia dúzia de demônios de 4 patas, de vários tamanhos e idades, saíram dos seus esconderijos para o centro da peça. Senti meus saltos e as lapelas do casaco como alvos especiais de agressão, e afastando os combatentes maiores tão eficazmente quanto podia com o atiçador de brasas, fui forçado a exigir em voz alta a ajuda de alguém da casa para restabelecer a paz. Mr. Heathcliff e o criado escalaram os degraus do porão com calma irritante. Não creio que tivessem se movido um segundo mais rápido do que o habitual, embora a casa estivesse tomada por uma completa tempestade de aflição e ganidos. Felizmente, alguém da cozinha foi mais despachado, uma senhora vigorosa, com um vestido arregaçado, braços nus e as faces coradas pelo fogo, correu para o meio da confusão, brandindo uma frigideira. E usou aquela arma e a sua língua com tanta propriedade que a tempestade se acalmou num passe de mágica, e só ela permaneceu, arfando como um mar após a ventania, quando seu patrão entrou em cena. Que diabos está acontecendo? Ele perguntou, olhando-me de um modo que eu mal pude suportar depois desse tratamento nada hospitaleiro. Que diabos, realmente? Eu resmunguei. Uma vara de porcos possessos não poderia ter o espírito pior do que os seus animais, senhor. É como deixar um estranho com uma ninhada de tigres. Eles não se intrometem com pessoas que não tocam em nada. Ele observou, pondo a garrafa à minha frente e recolocando a mesa no lugar. Os cães estão aí para vigiar. Aceita uma taça de vinho? Não, obrigado. Não foi mordido, não é? Se eu tivesse sido, teria deixado minha marca no agressor. O semblante de Heathcliff abriu-se em um sorriso. Ora, ora, ele disse. O senhor está nervoso, Mr. Lockwood? Vamos, tome um pouco de vinho. As visitas são de tal modo raras nesta casa que eu e meus cães, estou disposto a admitir, quase não sabemos como recebê-los. A sua saúde, senhor. Eu me curvei e devolvi o cumprimento, percebendo que seria tolo ficar de mau humor por causa do mau comportamento de um bando de vira-latas. Além disso, eu me negava a permitir que o meu companheiro continuasse a se divertir às minhas custas, já que estava disposto a isso. Ele, talvez contido pela prudente consideração da loucura de ofender um bom inquilino, abrandou um pouco seu estilo lacônico, sem pronomes nem verbos auxiliares, e introduziu um assunto que ele supôs ser do meu interesse, um discurso sobre as vantagens e desvantagens do meu atual lugar de retiro. Achei-o inteligente nos tópicos que abordamos e, antes de sair, criei coragem para propor voluntariamente outra visita no dia seguinte. Era evidente que ele não desejava uma nova intrusão da minha parte. Eu irei, de qualquer modo. É surpreendente como me sinto sociável comparado a ele.